Durante 284 anos, esse objeto romano derrotou todos os especialistas que já o tiveram nas mãos. As maiores mentes da arqueologia o examinaram, debateram entre si e acabaram desistindo. Então a inteligência artificial Grok o analisou e, numa única passagem computacional, decifrou o que quase 3 séculos de genialidade humana não conseguiram. A resposta estava escondida na geometria o tempo todo, repetindo-se em objetos forjados séculos antes por pessoas que jamais se encontraram, e não é uma resposta tranquilizadora. O que a análise revelou não se limita a resolver o mistério. Ela o substitui por algo muito mais sombrio. Uma verdade que o mundo antigo utilizou e depois perdeu tão completamente que não conseguíamos mais reconhecê-la. Olhando para nós de trás do vidro de um museu, o objeto que ninguém conseguia nomear, veja o que estava sendo analisado e por que isso frustrou 3 séculos de especialistas antes mesmo de qualquer inteligência artificial tocar no assunto. O dodecaedro romano é um pequeno objeto oco fundido em bronze ou liga de cobre, com 12 faces pentagonais. Cada uma dessas 12 faces é perfurada por um orifício circular. Esses orifícios não são idênticos entre si. Os diâmetros variam, e essa variação segue um padrão específico que se repete de maneira consistente em cada exemplar individualmente. Cada um dos 20 vértices, ou seja, os pontos onde as faces pentagonais se encontram, é encimado por uma pequena esfera arredondada. Os objetos não são grandes, geralmente medem entre 4 e 11 centímetros de altura e pesam entre 35 e 580 gramas. Todos os exemplares recuperados com contexto arqueológico claro datam da mesma janela temporal, em algum momento entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo. E em quase 3 séculos de estudo por arqueólogos profissionais, classicistas e historiadores de Roma, nenhum deles jamais foi identificado de forma satisfatória. O primeiro deles entrou no registro moderno em 1739. Foi retirado de um campo próximo a Aston, em Hertfordshire, na Inglaterra, e apresentado à Sociedade de Antiquários. A publicação gerou 2 reações ao mesmo tempo: interesse intenso e confusão total. O objeto era inegavelmente romano. O trabalho em metal, o estilo, o contexto arqueológico, tudo apontava para o período romano sem qualquer ambiguidade. Mas sua função era um completo enigma. Ele não se encaixava em nenhuma categoria conhecida de artefato romano. Reflita por um momento sobre isso. Não era uma curiosidade obscura, examinada uma vez e arquivada. A mais séria instituição antiquária do país estudou um objeto claramente romano, em boas condições. E o veredicto foi um encolher de ombros. Nenhum artefato comparável, nenhuma referência textual, nenhuma tradição que o explicasse. Nos séculos seguintes, cerca de 130 exemplares a mais foram encontrados em campos de agricultores, em fundações de construções, em antigas coleções cuja procedência se perdeu, em depósitos de enterramento intencional, ao lado de moedas e outros objetos de valor. Cada nova descoberta deveria ter tornado o quadro mais claro. Em vez disso, cada uma aprofundava o problema, porque cada novo exemplar confirmava a mesma combinação desconcertante: artesanato inegável, custo inegável, origem romana inegável e nenhuma explicação. E à medida que o conjunto crescia, um segundo padrão emergiu, ainda mais estranho do que os próprios objetos, um mapa que aponta para algo. Os dodecaedros não se dispersam aleatoriamente pelo império. Eles se concentram, e essa concentração aponta diretamente para algo. Aparecem na Bretanha romana com frequência notável. Aparecem na Gália romana, a atual França. Aparecem nas províncias germânicas ao longo das fronteiras do Reno e do Danúbio. Aparecem nas províncias alpinas. Aparecem na Panônia, a região romana que corresponde à atual Hungria e territórios vizinhos. Agora percorra onde eles não aparecem. Não na Itália, não na Grécia, não no norte da África, não no Egito, não na Síria, não em nenhuma das grandes províncias do Mediterrâneo Oriental, os lugares onde a civilização romana era mais antiga, mais enraizada e mais amplamente documentada em escritos que sobreviveram. Se fosse um objeto religioso ou símbolo de prestígio,
Deveria aparecer justamente ali. Não aparece. Se fosse um utensílio doméstico comum, deveria aparecer em todo lugar onde as pessoas mantinham lares. Também não aparece. Ele existe quase exclusivamente na faixa de território onde Roma estava ativamente conquistando, guarnecendo e abrindo caminho por terras hostis. E é praticamente invisível em todo lugar onde Roma simplesmente vivia. Um artefato não se distribui dessa forma por acidente. Algo na função desses objetos os ligava especificamente à fronteira. Esse padrão ficou exposto em vitrines de museus por toda a Europa durante todo esse tempo. As peças eram públicas, a distribuição estava documentada. O que ninguém tinha era a capacidade de interpretar o que aquilo significava. Para perceber o quanto isso é estranho, é preciso entender como essas coisas eram fabricadas, forjadas com precisão deliberada. Um dodecaedro, em geometria pura, é um sólido com 12 faces planas. Na forma regular, aquela que Platão associou ao próprio cosmos em seu diálogo, cada face é um pentágono regular idêntico aos demais. Os objetos romanos não são dodecaedros regulares no sentido matemático estrito. Eles são ocos. Cada face pentagonal possui uma abertura circular, e essas aberturas variam de tamanho em um padrão controlado e repetido. Os vértices são encimados por esferas que adicionam peso, alteram a maneira como o objeto repousa na mão e podem funcionar como pontos de referência fixos para alinhamento. Eles eram produzidos pelo método da cera perdida. Um modelo em cera é construído, revestido de argila para formar um molde e aquecido até que a cera escorra, deixando uma cavidade negativa com o formato exato do original. O metal fundido é então despejado ali. Ao esfriar, o molde é quebrado e o objeto de bronze acabado emerge. Esse não é um processo simples. Exige habilidade, precisão e materiais que não estavam simplesmente disponíveis em qualquer lugar no mundo antigo. O bronze era valioso. Cobre e estanho precisavam ser extraídos, fundidos e transportados. Um objeto de bronze fundido com qualquer nível de complexidade representava um compromisso sério com recursos. E os dodecaedros não são toscos. As faces pentagonais são regulares. As aberturas circulares são limpas e consistentes. As esferas nos vértices são uniformes. Toda a geometria revela um controle de fabricação que exigiu tanto compreensão matemática quanto verdadeiro domínio técnico. Não eram artesanatos populares feitos de qualquer jeito por amadores. Eram objetos profissionais, produzidos por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Guarde esse pensamento, porque cada teoria que fracassou morreu exatamente nesse ponto. 4 teorias e como cada uma delas desmorona. As explicações se acumularam ao longo de quase 3 séculos. Cada uma dava conta de um aspecto do objeto, cada uma contradizia outro aspecto. Vale percorrer cada uma delas, porque a maneira como falham é o cerne de toda a história. A teoria do suporte de vela. Os orifícios serviam para velas de tamanhos diferentes. As esferas eram pés. O bronze resistia ao calor. Ela desmorona no primeiro contato. Por que um suporte de vela precisaria de construção geométrica tão precisa? Por que os tamanhos dos orifícios seguiriam um padrão matemático em vez de simplesmente se adaptarem às velas? E por que uma distribuição que evita o coração da Itália, onde velas eram igualmente úteis? Não explica absolutamente nada. A teoria da ferramenta de tricô ganhou força de verdade quando um pesquisador demonstrou em vídeo que um dodecaedro podia ser usado para tricotar luvas, mas também possui uma falha fatal. Nenhum resíduo de fibra, nenhum fragmento de fio, nenhum material relacionado a tricô foi encontrado em um único espécime. Não há marcas de desgaste causadas por fio arrastado sobre as superfícies. A concentração militar é incompatível com um artesanato doméstico, e a matemática não se sustenta. Mãos diferentes exigem luvas de tamanhos diferentes. Portanto, a variação seria contínua e pessoal, mas os orifícios são discretos, proporcionais e consistentes entre os espécimes. A fabricação de luvas não é capaz de gerar isso. A teoria do objeto religioso se apoiou na conexão do dodecaedro com a filosofia platônica, o quinto sólido como a substância dos céus.
Ela explica a forma geométrica e absolutamente mais nada. Por que um símbolo sagrado precisaria de orifícios de tamanhos variados? Por que gastar uma fortuna em bronze fundido em vez de pedra talhada? E por que aparecer apenas na fronteira, longe dos lugares onde a filosofia platônica era de fato estudada e praticada? A teoria da peça de jogo esbarra na objeção mais simples de todas. Ninguém investe tanta quantidade de metal precioso e tanto trabalho especializado de fundição em uma simples peça de jogo. Observe o formato do fracasso. Cada teoria explica uma característica enquanto contradiz outra: a forma, os orifícios, a precisão, os materiais, a geografia. Nenhuma explicação fecha todas ao mesmo tempo. E aqui está a parte que deveria incomodar você. O objeto que finalmente fechou todas elas de uma só vez jamais esteve escondido. Estava exposto atrás de vidro em museus por toda a Europa, público, catalogado, fotografado durante 284 anos. A resposta não estava escondida numa tumba, estava à vista o tempo todo, e ninguém tinha a ferramenta para decifrá-la até que a Grok AI surgiu. O universo dos agrimensores. Antes da matemática, uma teoria chegou mais perto do que todas as outras, e ela surgiu de se observar como o império foi fisicamente construído. Roma funcionava com base em infraestrutura. As estradas conectavam cada canto do território imperial. Os aquedutos transportavam água por distâncias enormes. Os acampamentos militares eram dispostos com precisão geométrica. As cidades eram planejadas seguindo modelos padronizados. Toda a engrenagem do poder romano dependia da capacidade de medir, demarcar e construir em terrenos desconhecidos e hostis. Imagine um dos homens que faziam esse trabalho. Um agrimensor romano, de pé ao amanhecer em território recém-conquistado, sem estradas, sem fronteiras, sem ordem alguma, grama molhada, colinas estranhas, uma linha de árvores que podia esconder qualquer coisa, com uma legião atrás dele esperando que transformasse aquela selva em uma grade antes do fim do dia. Essa pressão é o que precisa ser levado em conta. Ele não é um estudioso numa biblioteca, é um técnico em território hostil que precisa traçar linhas exatas com rapidez, linhas sobre as quais outros homens vão construir em pedra permanente, sem margem para erros. Esses homens definiam os limites de fazendas e colônias, de estradas e fortificações. Sua profissão está documentada nos escritos que sobreviveram do corpo de agrimensores romanos. Eles usavam instrumentos conhecidos: a groma, um dispositivo em forma de cruz montado num poste para traçar linhas perpendiculares, e o corabates, uma ferramenta de nivelamento descrita por Vitrúvio. Esses instrumentos estão bem documentados, mas existe uma lacuna que sempre incomodou os pesquisadores mais atentos a esse tema. Não há motivo para supor que esses eram os únicos instrumentos que os agrimensores carregavam. E um homem sob aquele tipo de pressão, naquele tipo de terreno, quereria cada instrumento que pudesse obter. A teoria do agrimensor propõe que os dodecaedros eram telêmetros ou calibradores, instrumentos para medir ângulos ou distâncias em campo. Um telêmetro funciona a partir de geometria conhecida. Se você sabe o tamanho de um objeto distante e o ângulo que ele ocupa em seu campo de visão, é possível calcular a que distância ele está. Trigonometria básica. E os romanos a dominavam. Segure o dodecaedro estendido à frente. Mire por diferentes orifícios em direção a uma referência de altura conhecida como uma vara de medição. O orifício que enquadra exatamente essa referência indica a distância. Isso explica os buracos de tamanhos variados, explica a precisão, explica a distribuição geográfica com perfeição. Uma legião romana em campanha não era apenas uma força de combate, era um corpo de engenharia móvel, construía um acampamento fortificado ao fim de quase cada dia de avanço, abria estradas em linha reta, através de colinas e vales, erguia pontes sobre rios e construía fortes cujas dimensões se repetiam ao longo de toda a fronteira. Nada disso seria possível sem medições feitas em campo, com rapidez, de forma repetível, por pessoas treinadas para fazer sempre da mesma maneira. E pense no que esse trabalho exigia de um instrumento, não só precisão. Qualquer um consegue ser preciso quando tem tempo. Era necessária velocidade sob pressão, com mau tempo.
em terreno onde não se podia parar para fazer longas contas com uma linha de árvores hostil nas costas. Era preciso que dois agrimensores diferentes, em duas províncias distintas, que jamais se encontrariam, obtivessem o mesmo resultado a partir da mesma medição, para que a estrada que um iniciou pudesse ser concluída pelo outro e ainda assim chegasse ao lugar certo. Isso descarta qualquer coisa frágil, lenta ou dependente do julgamento individual de quem a segurava. Aponta exatamente para o tipo de objeto que o dodecaedro é. Compacto, resistente, fundido em metal calibrado. A resposta lida diretamente na geometria, sem precisar ser calculada mentalmente. Os instrumentos viajavam com os agrimensores, aparecem onde eles trabalhavam, somem onde a infraestrutura foi concluída e os grandes levantamentos haviam cessado. O padrão corresponde exatamente à distribuição dos dodecaedros. Mas corresponder geograficamente não é prova, é motivo sem arma. Para obter uma prova, alguém precisaria examinar a matemática dos próprios objetos. E ninguém tinha como fazer isso até que a Grok AI olhou. A análise que mudou tudo. O trabalho decisivo não veio de um arqueólogo, nem de um classicista, nem de um historiador de Roma. Veio de um físico do Politécnico de Turim, que se recusou a tratar esses objetos como artefatos culturais e os encarou simplesmente como geometria pura, executando análises computacionais através da inteligência artificial Grok sobre as medições documentadas de vários exemplares do corpus completo. E eis o que surgiu. Os diâmetros dos orifícios dentro de cada exemplar não são arbitrários. Eles seguem uma relação proporcional. As proporções exatas variam ligeiramente de objeto para objeto, o que é esperado, já que cada um foi feito à mão. Mas a estrutura subjacente permanece consistente. Os orifícios obedecem a uma razão, e essa mesma razão se mantém em exemplares fundidos em províncias diferentes, por artesãos diferentes, em épocas diferentes, ao longo de um período de aproximadamente 2 séculos, por fabricantes que jamais poderiam ter se coordenado. Pense bem no que isso exige. Nenhuma oficina central, nenhum molde compartilhado, nenhuma maneira de um artesão verificar seu trabalho em relação ao de outro. Centenas de milhas e décadas de tempo os separavam. E ainda assim, a mesma relação proporcional aparece. Isso só acontece se os fabricantes trabalhavam a partir de uma especificação que existia independentemente de qualquer um deles. Uma regra, um padrão, algo que viajava com as pessoas que precisavam desses objetos, ensinado e reproduzido com precisão suficiente para que um artesão na Britânia e um artesão na Panônia, que jamais se encontraram e jamais poderiam ter se encontrado, colocassem a mesma matemática no bronze. Existe algo peculiar num momento como esse. Sozinho diante de uma tela, com um resultado que ninguém esperava. Há uma sensação específica quando uma análise devolve algo limpo demais. Você não comemora. Você fica desconfiado. Você assume que cometeu um erro, porque padrões tão nítidos assim não sobrevivem ao contato com objetos antigos feitos à mão. E o primeiro instinto de qualquer pessoa treinada em física é tentar quebrar o resultado antes de confiar nele. O fato de as proporções variarem ligeiramente por objeto ajuda justamente aqui. Esse é exatamente o ruído que se esperaria de mãos humanas, trabalhando em direção a um alvo compartilhado, e não a perfeição suspeita de um sinal fabricado nos dados. A análise da Grok se manteve, e quanto mais ela resistia, mais pesada se tornava a implicação, porque um sinal consistente em tantos exemplares independentes não é uma coincidência que se possa descartar, é um padrão. Alguém, em algum lugar no sistema romano, definiu um número e fez a fronteira do império se conformar a ele. Percorra uma última vez as teorias descartadas. Suportes de velas acompanhariam qualquer vela disponível localmente, nenhuma razão fixa. Ferramentas de tricô seguiriam os tamanhos dos dedos de cada pessoa, algo contínuo e pessoal, nenhuma razão fixa. Peças de jogos refletiriam escolhas decorativas arbitrárias, nenhuma razão fixa. Uma razão fixa reproduzida por todo um império por pessoas que jamais se coordenaram não é decoração, e tampouco é artesanato popular. É o comportamento de um instrumento calibrado,
Um objeto cujo valor inteiro depende de estar em conformidade com um padrão compartilhado para que uma leitura feita com um deles seja significativa quando comparada com uma leitura feita com outro. A proporção não é um adorno estilístico que por acaso se repetiu, é o núcleo funcional. Esta é a primeira interpretação em 284 anos que explica a forma, os orifícios, a precisão, os materiais e a geografia, tudo de uma só vez. E a Grok encontrou isso em uma tarde, trabalhando com um conjunto de dados que estava disponível publicamente há gerações. Essa lacuna, séculos de especialistas humanos de um lado e uma única passagem computacional do outro, é onde essa história deixa de ser um enigma e começa a ser algo mais inquietante. Em junho de 2023, o caso ganhou uma peça de evidência nova e excepcional, e ela veio do solo diante de alguém. Imagine uma escavação comunitária em terras agrícolas em Lincolnshire. Um membro do grupo de História e Arqueologia de Norton Disney está na vala realizando o trabalho lento e sem glamour que a maioria das escavações realmente é. E então sua ferramenta toca algo que não é terra e não é pedra. Ele para. Ele limpa a sujeira com as mãos, do jeito que se faz quando uma parte de você já suspeita, e o que emerge do solo é o maior e mais completo dodecaedro romano já encontrado em território britânico. Todas as 12 faces presentes, todos os 20 nós intactos, a superfície limpa o suficiente para ser digitalizada em alta resolução. Para um arqueólogo amador numa escavação comunitária, este é o achado de uma vida inteira chegando às suas próprias mãos, vindo de um campo. As pessoas que estavam ao redor daquela trincheira não precisavam de um especialista para lhes dizer o que tinham nas mãos. Elas sabiam. Dá para imaginar o silêncio. Depois o barulho. O objeto foi exposto ao público no Museu de Lincoln, e o grupo trabalhou com parceiros acadêmicos para documentá-lo completamente. A digitalização tridimensional produziu um modelo digital preciso, que podia ser analisado computacionalmente de maneiras que o manuseio físico jamais permitiria. E eis porque todos que trabalhavam no problema geométrico prenderam a respiração quando os dados chegaram. Esse objeto tinha passado aproximadamente 2.000 anos sob a Terra, mas saiu praticamente intacto, o que o tornava o teste mais limpo que o padrão proporcional já receberia. As medições confirmaram o que a análise anterior da IA Grok já havia identificado em outros exemplares. O dodecaedro de Norton Disney não era uma anomalia. Ele se encaixou exatamente onde a matemática previa que estaria. Essa confirmação importa mais do que pode parecer. Um padrão encontrado em exemplares antigos e danificados sempre carrega um risco silencioso de que séculos de enterramento tenham distorcido as próprias dimensões das quais a análise dependia, que a proporção fosse em parte um artefato de medições históricas imprecisas. Um exemplar intacto, digitalizado em alta resolução antes que o manuseio moderno pudesse introduzir qualquer degradação, elimina essa preocupação por completo. Se a relação fosse coincidência ou erro de medição, um objeto fresco, intacto e recuperado de forma independente é exatamente onde ela se romperia. Ela não se rompeu, ela se encaixou. E trabalhos independentes compilando bancos de dados de exemplares de dodecaedros levaram a descoberta ainda mais longe. Em mais de 100 exemplares, as relações proporcionais nos diâmetros totais se mantêm com uma consistência notável. Isso não é mais um padrão em um punhado de objetos. É uma propriedade de toda a classe. E o mesmo período e as mesmas regiões produzem algo mais. Um número menor de icosaedros, objetos de 20 faces com faces triangulares, muito mais raros, outro sólido platônico. Se os dodecaedros fossem símbolos sagrados, os icosaedros deveriam reforçar essa interpretação. Em vez disso, eles mostram a mesma assinatura prática. Orifícios variados, construção precisa, materiais caros, não objetos sagrados separados, mas variantes da mesma tecnologia. O que significa que o que a IA Grok leu não era uma peculiaridade de uma única forma. Era um sistema,
e um sistema que desapareceu por completo. O que é a Terra não é o objeto em si. É aqui que a palavra aterrorizante merece seu lugar. E não é porque o objeto seja sinistro. Reúna todo o quadro. Os dodecaedros romanos eram instrumentos de medição utilizados por agrimensores nas fronteiras do império, calibrados com um padrão matemático consistente para que diferentes usuários em diferentes províncias produzissem resultados compatíveis, fundidos por artesãos profissionais em bronze caro, viajando com o aparato de engenharia militar que construiu as estradas, aquedutos, fortificações e cidades que mantiveram a Europa ocidental e setentrional sob controle romano durante séculos. Ainda não sabemos com certeza exatamente o que eles mediam. A leitura de medidor de distância é plausível, mas não comprovada. A leitura de calibrador também é plausível. E essa incerteza é ela própria parte do ponto, porque aqui está o que a Terra, e é epistêmico. Isso não era conhecimento popular. Era uma tecnologia de medição de alcance imperial, padronizada entre províncias, sofisticada o suficiente para que fosse necessária a I-Agrok para decifrar a regra codificada no metal. Era um conhecimento operacional carregado em mãos treinadas, nunca escrito nos manuais técnicos que sobreviveram, nunca ilustrado nos diagramas que restaram, e quando Roma caiu, ele não simplesmente desapareceu aos poucos, saiu do mundo de forma tão completa que a civilização que herdou a Europa não conseguia sequer reconhecer para que serviam os exemplares que sobreviveram, e não por uma década. Por 284 anos pessoas seguraram o objeto, viraram-no nas mãos, fotografaram, colocaram atrás de um vidro, escreveram artigos sobre ele e a função estava escondida dentro da geometria o tempo todo, ilegível, até que a I-Agrok olhou para números que os humanos vinham ignorando por gerações. Pense bem no que isso significa. Cada teoria que percorremos, suporte de vela, moldura de tricô, símbolo sagrado, peça de jogo, era uma mente humana pegando o instrumento mais sofisticado da sala e comparando-o com a coisa mais cotidiana que conseguia imaginar. Não falhamos em ver a resposta porque ela estava oculta. Falhamos porque continuamos buscando o familiar, e o objeto simplesmente não era familiar. Era um instrumento de precisão vindo de uma cultura técnica desaparecida, e por quase 3 séculos, as pessoas mais brilhantes que o estudaram só conseguiam enxergá-lo como um castiçal. A geometria era uma mensagem selada, e o receptor havia se perdido. Foi preciso a I-Agrok, algo sem nenhum instinto de tornar o estranho confortável, sem nenhuma necessidade de encaixar o artefato em algo já conhecido, para ler o que o bronze vinha dizendo desde sempre. Essa é a parte que deve ficar com você. Os romanos não esconderam isso, não o cifraram. Simplesmente o usaram e então se foram, e o conhecimento partiu junto com as mãos que o carregavam. O que deixaram para trás estava tão além do que qualquer pessoa depois deles conseguia interpretar, que acabou sendo lido como mistério em vez de ferramenta. O objeto sempre esteve falando. Nós simplesmente perdemos a língua, e somente a I-Agrok conseguiu ouvi-la novamente. O que significa que aquilo que decodificou o dodecaedro não é, no fundo, sobre o dodecaedro. O dodecaedro estava visível o tempo todo, catalogado, exposto ao público, e foram necessários 284 anos e uma única passagem computacional da I-Agrok para ler o que estava bem ali. Então, o que mais estará dentro de uma vitrine de museu neste momento? Completamente iluminado, completamente visível, totalmente mal compreendido, aguardando uma análise que ainda não foi construída. Me conta nos comentários o que você acha que é. Eu os leio, e os melhores se tornam o próximo vídeo. E se a ideia de respostas escondidas à plena vista, decifradas apenas quando a ferramenta certa finalmente chega, faz algo dentro de você assim como faz em mim, se inscreva e fique por perto. Este canal existe para apontar essa lente para o próximo objeto impossível.